Fala, moçada linda do primeiro ano, como vão vocês? Tudo bem? Olha nós aqui outra vez, como diz o outro. Bora lá para o nosso segundo momento, nossa segunda aula, segunda semana. Nós vamos dar continuidade agora, galera, ao que nós estamos vendo do desenvolvimento embrionário. Num primeiro momento, moçada, o que nós vimos foi a formação, como são os ovos, né? Como são esses ovos. Agora nós vamos dar continuidade. Nós já temos o ovo e agora a gente vai ver como é que se dá algumas etapas do desenvolvimento do embrião a partir desse ovo. Tudo bem? Para começar, galera, a gente vai atacando algumas terminologias, alguns termos utilizados na embriologia. Esses termos para nós, moçada, eles são importantes porque a partir desses temas, quando você for estudar, quando você for ler a respeito, que eu espero que vocês estejam fazendo isso, você vai conseguir ter compreensão do que está acontecendo, do que está envolvido em tudo aquilo, ok? O primeiro termo que aparece para nós é o ovócito, tudo bem? O que é o ovócito, galera? Ovócito é aquilo que vocês conhecem popularmente como óvulo. Mas agora tá todo mundo crescidinho, todo mundo grandinho, então o tio já pode falar para você que vocês chamam de óvulo, a mulher está ovulando, está liberando o óvulo. Não é óvulo, tá? Vocês estão liberando o ovócito secundário, ok? Vocês vão ver isso lá com o tio PC, quando ele tratar a gametogênese, depois da aula de meiose, onde ele vai mostrar para você que o que eu tenho como formação final ali na gametogênese, a formação do gameta feminino, é o ovócito secundário, tá? O óvulo é um termo que nós vamos utilizar pós-chegada do espermatozoide, ok? Então, ovócito é o gameta feminino, ok? Olha lá, o ovócito. Este é um ovócito, né? Esse é o ovócito, que popularmente todo mundo chama de óvulo, tá? É isso que eu tenho liberado na minha ovulação e que vai ficar ali parado no primeiro terço da tuba uterina, aguardando a chegada do espermatozoide, tá? Esta célula, o ovócito secundário, ele tem uma camada externa chamada de corona radiada. Na parte interna, eu tenho uma região chamada de zona pelúcida. Depois eu tenho a região do citoplasma com o núcleo. Então, tudo isso aqui constitui o chamado ovócito secundário. É essa estrutura que a mulher está liberando no 14º do ciclo menstrual, quando ela estará ovulando. Beleza, galera? Então tá bom. Depois vem o espermatozoide, que é o gameta masculino, a célula germinativa masculina. Célula essa flagelada, tá? Que será responsável por levar as informações, os cromossomos do homem ao encontro do ovócito secundário da mulher, aos cromossomos, ao material genético da mulher. Tudo bem? Uma célula flagelada, ok? Quando o espermatozoide encontra com o ovócito, eu tenho a chamada fecundação. O que é a fecundação? A fecundação é a união do ovócito com o espermatozoide, que dá origem ao que nós chamamos de zigoto, ok? Então, o zigoto, que é esta célula que vocês estão vendo aqui ao lado, ó, isso aqui é o zigoto, olha aqui tem um núcleo masculino, um núcleo feminino, tá? Esta célula nós chamamos de zigoto, ok? Olha aqui o meu ovócito secundário sendo, recebendo, sendo visitado, né, pelo espermatozoide, ok? Você vê que eu tenho o espermatozoide atravessando a coroa radiata, certo? Isso acontece no sistema chave-fechadura, com o apoio dos acrossomos, aquele capuzinho que eu tenho na frente do meu espermatozoide,
tá? E quando houver essa reação de encontro, eu tenho daí o meu espermatozoide atingindo a zona pelúcida e depois liberando a fusão, tendo a fusão da membrana plasmática dele com o do ovócito, liberando então o seu material genético, o seu núcleo, tá? Aí eu tenho o núcleo masculino e o núcleo feminino, que estava aqui, tá? Formando então depois o zigoto com o material genético agora diploide, né? Então aqui entraram 23 cromossomos, aqui estavam 23 cromossomos, e agora você vê aí um núcleo com a fusão dos dois, dando 46 cromossomos. Então, isto aqui é o que ocorre para a formação do zigoto que você está vendo nessa imagem acinzentada aqui. É uma imagem de microscópio, beleza? Olha lá os dois núcleos ali dentro. Beleza, galera? Muito bem. Assim que eu formei o zigoto, esta célula ovo, zigoto, ela necessita passar pelo processo de divisão. Esse processo de divisão se chama clivagem. A clivagem é o momento em que eu tenho sucessivas divisões mitóticas, que nós aqui não chamamos de mitose, e sim de clivagem ou segmentação, tá? Para dar origem àquilo que nós chamamos de blastômeros, né? Cada célulazinha que surgir dessa clivagem, dessa divisão, chama-se blastômero, tá? Esta divisão, galera, do zigoto, esta primeira clivagem, acontece em média, olha aí, ó, 30 horas após eu ter a formação do zigoto. Formou o zigoto, em média, em 30 horas começa a clivagem, tá? Então aqui você viu que rolou a fertilização, a fecundação, tive aqui a formação do óvulo, né, com os dois espermatozoides que vocês viram lá, e aqui você está vendo o zigoto, beleza? Esse zigoto, então, começa a sofrer o processo de clivagem. Ele faz a clivagem, ele vai sofrer a clivagem, dando origem a 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, até 32 blastômeros. Perfeito? Quando eu cheguei na fase de 32 blastômeros, eu tenho a chamada mórula. Então, do zigoto, a etapa, o estágio seguinte, moçada, chama-se mórula. A mórula tem esse nome porque ela lembra uma amora, aquela frutinha, amora, tá? Uma bolinha maciça formada por vários blastômerozinhos, várias bolinhas menorzinhas. Por isso é mórula, porque ela lembra uma amora, tá? Nesse momento, galera, eu tô com a minha célula aí com em torno de 32 blastômeros, tá? Então, aqui você está vendo a mórula. Ó, ela lembra uma amora, tá vendo? Com aquelas bolinhas da amora, tal, da frutinha. Por isso que chama-se mórula. Ok, moçada? Então, esse momento aqui, eu estou em média com 32 células dessas, ou seja, 32 blastômeros, ok? Esta célula, galera, a mórula, ela vai passar por uma outra transformação. O que vai acontecer? Essa célula mórula, esse conjunto celular mórula, ele está maciço, tá? O que vai acontecer? As células sofrem em determinado momento uma reação e elas começam a liberar íons, perder íons e tudo mais, e começam a se afastar por essa perda umas das outras, fazendo com que surja uma cavidade no meio dessa bola maciça. Ela está maciça assim, ó, de repente ela vai sendo, as células os blastômeros vão sendo empurrados e eles formam uma bola assim, com uma cavidade oca aqui no meio, cheia de líquido. Esses líquidos vieram exatamente desses blastômeros que foram perdendo íons e tudo mais e liberando água para o meio daquela bola maciça. Isso empurra as células para o lado, formando uma cavidade oca ali no meio, que nós chamamos de blástula ou blastocisto, beleza? Então,
Blástula é o momento seguinte à mórula. A mórula sofreu essa transformação, dando origem à blástula, né? Então, aquilo que era maciço ganha uma cavidade central cheia de líquido, tá? Cheinha de líquido, chamada de cavidade blastocística, tudo bem? E é exatamente neste estágio que eu vou ter aí a fixação da minha estrutura celular no útero, tá? Para poder dar a formação do nosso embrião, tá? É a partir daí que eu vou ter o surgimento da placenta, é a partir daí que eu começo o desenvolvimento do meu embrião, tudo bem? Então, o blastocisto é essa estrutura aqui. Então, você vê que aquilo que era maciço aqui do lado, ó, as células foram sendo empurradas, empurradas, empurradas. Eu perco essas ondulações das células, ficam até lisas do lado de fora, acaba ganhando um envoltório protetor, tá? Essa camada externa, que eu vou chamar de trofoblasto, tá? Então, fica essa massa interna de células aqui, esse revestimento protegendo toda a blástula, o blastocisto, e essa massa interna aqui, que nós chamamos de trofoblasto, tá? Essa massa aqui, essa parte aqui, é a que vai permitir a formação da placenta no útero. É através dessa parte aqui, trofoblasto, que eu terei a formação da minha placenta, tá? Então, eu estou nesse estágio aqui, ó. Eu estou nessa etapa aqui, galera, tá? E a partir daqui, o que que vai acontecer? Deixa eu retornar um aqui, que eu passei uma a mais do que eu queria para vocês, tá? Nessa etapa aqui, é que eu vou ter o começo, o início da formação do embrião. Então, mais uma vez, eu tive a fecundação, sofri as clivagens e a partir daí eu tenho a formação da mórula, em média aí com 32 blastômeros, e depois a blástula, o blastocisto, com média de 64 blastômeros. Tudo bem? O blastocisto, ele surgiu como? Olha aqui, após a mórula ter alcançado o útero, quando ela caiu lá no útero, tá? Isso vai demorar em média 4 dias depois da formação da fecundação ali, da formação do zigoto. Quando a mórula chegar lá no útero, eu vou ter a formação daquela cavidade no interior da mórula, dando origem ao blastocisto, a blástula. Tudo bem? Muito bem. O que, que vai acontecer então? Quando eu tive aquela separação, que eu fui empurrando aquelas células, formando aquela cavidade cheia de líquido, moçada, eu acabei tendo, vocês viram na imagem anterior lá, duas camadas, duas partes nessa blástula, nesse blastocisto, tá? Esse blastocisto, ele terá uma parte chamada de trofoblasto, que, como eu falei para vocês, vai estar fazendo a formação da placenta, e uma outra parte que é chamada de embrioblasto, que vai dar origem ao embrião. Então, essa minha blástula ali, esse meu blastocisto, né, o blastocisto, que vai se transformar em blástula, essa estrutura, ela terá uma parte que vai se fixar ao útero, dando origem à placenta, e tem uma parte, que é o trofoblasto, e uma parte que vai, da parte de dentro dela, que vai começar a fazer a formação do embrião, tá? Galera, quando eu falo na fixação dessa blástula, né, desse blastocisto na parede do útero, eu estou falando em algo chamado nidação. Nidação. O que é nidação? É a implantação da blástula, tá, no útero, perfeito? Para a partir daí eu ter a formação do meu embrião. Tudo bem, galera? Olha aqui, vim lá com as várias clivagens, formei a mórula afastou as células todas dela e deu origem aí ao blastocisto, a blástula. Uma parte dela é conhecida como trofoblasto, que vai dar origem
a placenta no útero, e a outra é embrioblasto, que vai dar origem ao embrião. Como eu falei para vocês, a mórula, quando ela atinge o útero, é o momento que ela forma essa estrutura. Mas é importante eu entender, você pode estar falando, como assim, professor? Olha, aqui eu estou representando para você uma ovulação. Ovulou, a mulher no 14º dia do ciclo ovulou, liberou o óvulo, tá? Ele fica guardado aqui no primeiro terço da tuba uterina. Estou dividindo a tuba em três. Uma parte, duas partes, três partes. Fica aqui no primeiro terço. O espermatozoide veio por aqui, chegou nele aqui e fecundou. Perfeito? Assim que aconteceu a fecundação, formou o zigoto, a célula ovo, nesse caminho aqui, está tudo acontecendo andando, e eu começo as clivagens, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, 16, 32 blastômeros eu tenho a minha mórula, ó, ela atingiu aqui o útero. A partir daí eu tenho a formação da blástula e a implantação desse blastocisto na parede do útero. O trofoblasto está aqui, ó, galera, onde está o cursor aqui, ó, tá o trofoblasto. É ele que vai fazer aqui surgir a placenta, que vai ser anexo para poder ter o desenvolvimento do embrião. Galera, aqui vem uma informação importante e tem algumas questões. Aqui você vê, ó, essa imagem aqui. Aqui você vê o blastocisto, aqui você vê o trofoblasto, veja enraizado aqui, ó, e é isso aqui que vai permitir a formação da placenta. Moçada, quando isto ocorre, quando eu tenho essa nidação, esse contato para fixação e formação da placenta, eu tenho o auxílio de alguns hormônios, tá? Um desses hormônios é chamado de beta-HCG. Então, quando o trofoblasto toca ali, ele pega e faz com que o organismo produza um hormônio chamado beta-HCG, que vai favorecer essa anidação. A anidação é exatamente esse momento que ele crava, ele enterra aqui no endométrio, no útero, tá? E vai formar a placenta. É por essa razão que o exame que nós fazemos para detectar a gravidez é chamado de beta-HCG. Por quê? Porque esse exame vai detectar a presença do hormônio beta-HCG na corrente sanguínea, beleza? E o beta-HCG só vai aparecer a partir do momento que eu tenho o meu blastocisto tentando se fixar na parede do útero. Logo, tem presença de beta-HCG, tem gravidez. Tudo bem, galera? Então tá bom. Eu fixei a minha blástula ali no útero, eu vou começar a ter o desenvolvimento do embrião. E a primeira coisa que vai acontecer é algo chamado de gastrulação. Gastrulação é o início do desenvolvimento da forma e das várias estruturas que vão formar o corpo do embrião, tá? Isso está rolando na terceira semana do desenvolvimento embrionário, perfeito? Na terceira semana do desenvolvimento embrionário, tá? E vai permitir a formação de 3 folhetos embrionários. Puta, professor, lá vem nome. Não, aguenta aí, nome vai ter de monte, tá? O que é folheto embrionário? São camadas. Calma, imagine uma camada, 2 camadas, 3 camadas. A partir do momento que eu formo essas camadas, eu tenho folhetos, folhetos, tá? Embrionários, porque é da formação do embrião. Quais são esses folhetos que vão ser formados a partir da gastrulação? A ectoderma, que vai dar origem, por exemplo, à epiderme, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, a retina dos olhos. Eu tenho a endoderma, ecto é fora, endo é dentro. A endoderma, a camada mais interna, né, que vai ser responsável pelo revestimento dos nossos órgãos internos, e a mesoderma, que é uma camada que está no meio. Eu tenho a ectoderma fora, endoderma dentro, mesoderma no meio, beleza? Essa mesoderma que vai dar músculo, esqueleto, sistema cardiovascular, entre outras cositas. Tudo bem, galera?
Então, vamos ver o que está acontecendo com a minha blástula, o meu blastocisto. Ele se fixou, está ali nessa forma de blástula, tem ali aquela cavidade interna, chamada de blastocela. Cela é cavidade, então cavidade da blástula, cheia de líquido, beleza? Eu estou enxergando aqui células com tamanho um pouquinho maior, que são macrômeros, já vimos isso inclusive no plantão. Vemos aqui algumas células de tamanho um pouquinho menor, micrômeros, e vemos que na região dos macrômeros, a célula, esta blástula, começa a sofrer uma pressão dobrando sobre ela mesma. É como se eu tivesse uma bola de futebol vazia, murcha, né? O que acontece se a bola está murcha? Tá a bola aqui, eu pego e faço pressão desse lado, essa parte da bola, ela blum, entra e fica enfiada lá dentro, tá? Olha eu aqui, ó, eu dei um soco na bola murcha, ela dobrou para dentro lá. É isso que está acontecendo com a blástula. Ela sofre uma dobra sobre ela mesma. A partir do momento que esta parte do macrômero encostou aqui nessa parte do micrômero, nessa camada de cima, eu tenho a formação de duas camadas. Eu vou ter uma endoderme, que é essa camada aqui de dentro, e aqui eu tenho a ectoderme, tá? Eu tenho duas camadas se formando nesse momento. Aqui começa a formação dos folhetos embrionários. Olha aí, ó, ectoderme e endoderme. O que acontece, galera, é que aqui no meio entre essas duas, onde dá a junção das duas, vai surgir uma camada chamada mesentoderme, tá? Que vai dar origem para mim a mesoderme, que seria o terceiro folheto embrionário. Beleza, galera? Quando você vê a finalização desta dobra, eu quero que você preste atenção nisto aqui. Eu formei uma cavidade aqui dentro dela, chamada de arquêntero. E com a dobra completa, formou-se um poro de entrada aqui, ó. Há um poro de entrada, que nós chamamos de blastóporo, poro da blástula, blastóporo. E este blastóporo e esse arquêntero, nós temos que olhar para ele de imediato. Veja bem, olha aqui acontecendo, ó, galera. A blástula, aqui eu tenho a blastocele, olha a dobra que aconteceu aqui, galera, ó, a dobra aconteceu aqui, encostei ali em cima, eu tô com a ectoderme e a endoderme, e note que eu formei aqui, ó, a mesentoderme, ó, uma camada aqui no meio. É ela que vai dar origem à mesoderme depois, tá? Olha que eu formei aqui o arquêntero e aqui tem um canal de entrada, um poro de entrada, que eu vou chamar de blastóporo. E eu preciso ficar de olho nisso sempre. Por quê? Porque quando eu falo em folhetos embrionários, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter organismos, deixa eu tentar voltar aqui, eu vou ter organismos que vão ficar simplesmente durante o seu desenvolvimento todo com essas duas camadas, ectoderme e endoderme. Então, tem duas camadas, eles são chamados de diblástico. O diblástico é aquele que só tem duas camadas. Esse organismo tem duas camadas. Ele tem dois folhetos. Ele tem a ectoderme e a endoderme. Qual é o organismo que vai ser assim? Apenas os quinidários. Água-viva, tá? Lembra dela? Das água-vivas, tal? Elas são as únicas que são formadas por dois folhetos embrionários. Então, o desenvolvimento delas para ali. Tudo bem? Elas são diblásticas. Beleza? Quem não vai participar disso em hipótese alguma? Os poríferos. O porífero não pega esse estágio de gasto, ele vai até a mórula ali, ó, tá? Dali eu tenho a formação dele. Por quê? Porque não tem a formação do tecido verdadeiro, ele não tem nada. Então, o porífero não entra nessa formação de blástula e de folhetos embrionários. Quem entra? Dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, que são os quinidários,
E eu tenho os organismos que terão as 3 folhetas embrionárias, as 3 camadas, ectoderme, endoderme e mesoderme. 3 camadas triblásticos. Quem são? Todos a partir dos quinidários, tá? Todos. Aí você sai de quinidário, você vai ter plateuminto, nemateuminto, todos, dali para frente é tudo triblástico, tudo bom? Aí eu pedi que você ficasse de olho, né, também, não só nas camadas, mas nisso aqui, o arquêntero. O que é o arquêntero, galera? O arquêntero é o intestino primitivo. Tá? A primeira coisa que se forma em qualquer organismo é o intestino. Tá? Ele se forma aqui no arquêntero. Arquêntero é o intestino primitivo. Arquêntero dá origem ao intestino. Ele é o intestino primitivo. E eu tenho também esse poro que eu falei para vocês, cujo nome é blastóporo. Tá? O que é o blastóporo? O blastóporo ele vai entrar na classificação animal, que nós vamos estudar esse ano, classificando os organismos em 2 tipos, tá? Então, eu terei os organismos chamados de protostômio. Protostômio é aquele organismo que, quando da formação do intestino, ali no arquêntero, a primeira estrutura que surgiu foi a boca. Então, naquele poro, no blastóporo, de um protostômio, nesse lugar, a primeira coisa que apareceu foi a boca, beleza? Agora, se a primeira coisa que aparecer aqui nesse poro, ao invés de ser a boca, for o ânus, aí eu tenho um deuterostômio. Deuterostômio é o organismo que, durante o desenvolvimento do intestino, a primeira estrutura que surgiu no blastóporo foi o ânus. É o nosso caso, tá? Nós somos organismos que, na hora da formação do tubo digestório, a primeira coisa que apareceu foi o ânus. A boca veio depois, beleza? No protostômio vem primeiro a boca, o ânus vem depois, tá bom? Aqui a gente classifica quem veio primeiro, tudo bem? Então, para a gente isso é muito importante. Enquanto folheto 2, diblástico, eu tenho os quinidários. Enquanto folheto com 3, triblástico, eu tenho todos os outros organismos. Arquêntero é o que dá parte, que forma o intestino, e nós classificamos no blastóporo o organismo como protostômio, se a primeira estrutura que surgiu na formação do tubo digestório foi a boca, e deuterostômio, aquele que, durante a formação do tubo digestório, a primeira estrutura que surgiu foi o ânus. Tudo bem, moçada? Tudo tranquilo? Então, eu acabei tendo aqui a minha, gastrulação. Por que gastrulação? Gastro, intestino, né? Quem é o cara que cuida dos problemas do tubo digestório? O gastroenterologista, né? Estou com gastrite, é no tubo digestório, queimação no tubo digestório, gastrite, gastro. Então, aqui eu tive a gastrulação, porque a primeira coisa que vai acontecer no desenvolvimento de um embrião é a formação do intestino, da parte gástrica. Vimos que no blastoma, eu formei nesse momento 3 folhetos embrionários, a ectoderma externa, endoderma, a parte interna, e a mesodermo, que está no meio do sanduíche. Tudo bem, galera? Muito tranquilo, né? Até aí, tá? Moçada, depois dessa parte, vai acontecer a formação de uma outra estrutura no nosso organismo, que é chamada de neurulação. O que é a neurulação? Ó, neuro, né? Formação do sistema nervoso. Então, primeiro eu formei o tubo digestório, gastrulação. Eu vi a blástula, eu vi a gástrula e agora eu vejo a neurula. Beleza? A neurula. A neurulação, a neurula é a parte que vem depois da blástula, gástrula e agora vem a neurula. E vai formar para nós o nosso sistema nervoso. Tudo bem? Como isso acontece, galera? Olha aqui.
Aqui você está vendo a sua gástrula. Olha lá o blastóporo, tá? Aqui eu tenho a gástrula. Depois que eu formei o tubo digestório, eu não chamo mais de blástula, eu chamo de gástrula, tá bom? Agora, a minha gástrula, ela vai sofrer uma transformação, tudo bem? Esse buraco que você está vendo aqui no meio é exatamente esse buraco aqui, ó, o blastóporo, tá? O que que vai acontecer? Esta parte de cima vai sofrer um achatamento, chamando de placa neural. Ela achata e vai entrando, galera, ela vai entrando, ela vai invaginando, ela vai dobrando assim para dentro, beleza? Formando o que você está vendo aqui de goteira neural, tá? Note que essa parte superior aqui que eu tenho, ela começa a se achatar também, dando origem à mesoderme, tá? A mesoderme. É aqui que eu tenho a distinção, a separação aquelas camadas da gástrula em mesoderme mesmo. Por que está acontecendo esse destacamento? Você nota aqui que a goteira neural, né, o achatamento dessa superfície, foi empurrando as células para baixo. E conforme ela vai empurrando, note que ela acaba fechando aqui, tá vendo? Esta ponta se junta a esta ponta aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de uma outra forma. Veja que esta ponta aqui, elas se juntam aqui, ó. Elas estão juntas aqui. Assim que elas se juntaram, note que formou um tubo, galera. Formou um tubinho, entendeu? É visível aqui que formou um tubinho. Aqui, ó. Esse tubinho chama-se tubo neural. Veja que a parte que encostou se une novamente aqui. Veja que a parte da goteira, ela formou um tubinho aqui, que é o tubo neural. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, galera, as células foram sendo empurradas para baixo. Vê que ela é tão empurrada que ela começa até a descolar, ó. Ela vai descolando, ela vai descolando, ela vai descolando, até que essa parte que foi empurrada para dentro aqui, ó, ela se destaca, né? Ó a cor dela aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tão achatado, tão empurrado que isso aqui se destaca e formou aqui a mesoderme, ó. Essa partezinha aqui, deixa eu mudar para vocês poderem ver aqui com o tio. Vamos ver se o tio consegue aqui. Aqui, olha, nota aqui, ó, essa parte aqui, esta parte aqui se destacou e olha elas aqui, tá vendo? Eu tenho aqui a mesoderme, a mesoderme. Ao mesmo tempo, essa região central aqui, o tio vai estar brincando de canetinha hoje. Deixa eu pegar aqui uma outra cor qualquer aqui. Vamos pegar o pretinho, pretinho. Essa região aqui do meio, ó, esta região do meio aqui, eu quero que você observe que ela está aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela está aqui. Ela também se destaca e vai formar esta estrutura aqui, galera. Essa estrutura é chamada de notocorda. Veja que ela se destaca, ela se embola aqui no meio, tá? E essa parte aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, esta e essa aqui, essa parte se junta formando aqui o intestino, que é a endoderme. A endoderme sempre fazendo o revestimento do intestino. E essa parte superior aqui, que se destacou, que se embolou aqui, ó, formou o que nós chamamos de notocorda. Olha que legal. Eu tive a formação, então, a partir da minha gástrula, de uma estrutura aqui chamada de neurula, tá? Que é essa parte final toda aqui, dando bem destaque, uma separação perfeita de 3 folhetos embrionários. Você visivelmente vê aqui a ectoderme, que é a parte externa, você vê a endoderme, que é a camada interna, e vê a mesoderme, que está separada aqui do lado, que seria a camada do meio, beleza? Lembrando que o intestino é sempre esse orifício aqui, ó. Ó, é como se eu estivesse olhando aqui esse orifício pelo blastóporo lá, tá? Lá dentro, aqui está o intestino. Beleza pura, moçada? Então, aqui eu tive agora a formação de 2 estruturas.
eu tive a formação do tubo neural e a formação da notocorda, tá? O tubo neural, galera, o tubo neural é o lugar que eu terei a formação do meu sistema nervoso, da minha medula, do meu sistema nervoso, tá? E a notocorda, ela vai se transformar em coluna vertebral. Então, eu tenho aqui o tubo neural, que vai dar origem à minha medula, aos nervos, né, o cérebro, a medula, e embaixo aqui eu tenho a notocorda. O que vai acontecer com o passar do desenvolvimento? Nos cordados, por exemplo, por isso notocorda, cordado, corda, tá? Essa estrutura vai englobar a medula, formando a coluna vertebral, com a medula aqui no meio. Tá? Eu acabei de formar a estrutura notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral, e acabei de formar também um tubo neural, que dará origem para mim ao meu sistema nervoso. Tudo bem, moçada? Eu gostaria que vocês, ao estudar, olhassem bastante para os desenhos, acompanhem a leitura do que está acontecendo no nosso material, juntamente com as imagens. Isso vai lhe ajudar demais a assimilar e ver o que está acontecendo. Antes de eu finalizar, eu gostaria muito de falar para vocês, fazer um remember do que a gente viu até agora. Você viu os ovos, tipos de ovos, com tipo de segmentação. Você conheceu cada estrutura envolvida, ovócito secundário, espermatozoide, zigoto, para a formação da mórula. Você viu a mórula dando origem, sofrendo transformações, ganhando um espaço, uma cavidade, a blastocele, com a formação da blástula. Fixação, nidação dessa blástula, blastocisto, no útero. Formação da placenta, e a partir daí eu tenho a formação de uma outra estrutura, que a blástula vai dar origem, que é a gástrula, aquela que vai formar o tubo digestório. Vimos ali que eu terei também a formação dos folhetos embrionários, diblástico para o organismo que tem dois folhetos, só ectoderme e endoderme, estamos falando de quinidário. Eu entendo que o quinidário não passa dessa etapa, tudo bem? E triblástico para aquele que forma as três camadas, ectoderma, mesoderma e endoderma, como você está vendo aqui nesse esquema todo que nós vimos, perfeito? Vimos que o arquêntero que se formou ali dentro dá origem ao intestino e que o blastóporo está formando para nós organismos protostômios, se surgir no blastóporo primeiro a boca, deuterostômios, se surgir no blastóporo primeiro o ânus. Vimos aí a invaginação da parede superior da ectoderme, empurrando as células para dentro, dando origem ao tubo neural, que vai formar a medula, e o achatamento ali da endoderme, ali dentro da camada da endoderme, dando origem à mesoderme e também à notocorda. Notocorda que dará origem à coluna vertebral. Tudo bem, galera? Moçada, espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês no plantão para tirarmos qualquer tipo de dúvida, tá? Faça os exercícios da apostila e eu já estarei postando para vocês, virá lá no Moodle, os TCs que vocês devem fazer, tá? Por enquanto, aqui, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e se cuidem, por favor. Ok? Até o nosso plantão. Tchau, tchau.